Se a sua vida tá sem caos, você tá fazendo alguma coisa errada. Ou você não tá se desafiando o suficiente, Sim. ou você tá evitando, porque a natureza da vida é caótica. O movimento né? ali é Mas Exato. pra mim é muito difícil. É, Até hoje, é. né? Então até você vê, 8 anos ali, mas até hoje é uma coisa que me dá dor de estômago, me dá ansiedade, me dá insônia. Me tira As totalmente. melatonina come solta. Mentira. Fala pessoal, sejam bem-vindos de volta ao nosso BMX Talks. A gente fala que é um podcast, mas no final do dia conversa. é um bate-papo. Por isso que é Talks, por isso que não é BMX Cast. É isso. Nós falamos sobre isso, hein? Aham. É intencional, olha Voltamos, só. hein? Voltamos. Fazia um tempão. Não tem aquele formato TV, mesa, que a gente está acostumado, nada contra, hein? Tem vários podcasts aí. Mas a ideia é que você esteja nessa sala com a gente. Para quem está nos vendo em vídeo, tá vendo aqui o cenário. Para quem está nos ouvindo aí através do Spotify, então, nós estamos numa sala de estar e a ideia é que você se sinta dentro desta sala. Possivelmente vai passar um gato pulando, Um uns cachorro cachorros vão latindo. latir, mas a ideia é que seja assim mesmo, Bora. fluido. Eu sou o Fred Almeida, sou sócio da BMX, professor da ANS, advogado. Tô aqui com a minha sócia de vida, Elaine Souza. Sócia de vida, de negócio, De tudo. de tudo. Tudo que eu falei que eu sou, ela tá junto. É isso. Muito bem, galera. Hoje o nosso tema é seria o caos, é uma provocação. Uma provocação que eu vou fazer para você também. Seria o caos a melhor maneira de criar? Nossa, jamais. Vou explicar. No meio da confusão, do pega pra capar, a gente realmente tem boas O que ideias? é muito normal no empreender, né? Acho que dia sim, dia não. É só confusão, caos. é só caos. É. Então é um dia tranquilo, outro, 2 não. 3, todos 4 não. vai Que ser dia morto. foi tranquilo? Volte aí, empreendedor, na sua memória e lembre-se de um dia tranquilo, né? São poucos. Bom, prepara aí que eu vou fazer o seguinte. Nós vamos ter que lembrar uma história de caos pra gente entender se naquele caos a gente criou alguma coisa e falou assim, nossa, não é que isso é perfeito? Sim. Você aí faz a mesma coisa. Pensa num caos, uma situação. Um dia só não é bom. Tem que ser uma coisa que durou ali um pouco mais de um dia. Sabe quando a vida entra num looping de caos? Tudo começa a acontecer junto, né? E o caos, ele traz isso, né? O caos, ele energeticamente, ele te tira dessa zona de conforto. É. Ele tira totalmente você da zona de conforto, né? Eu gosto de pensar que o caos, ele acaba com aquele perfeccionismo. Entrevista de emprego. Isso. Qual é o seu defeito? Eu sou perfeccionista. O caos, ele fala, amigão, Ele acaba com isso. vida real aqui, não tem esse de eu sou perfeccionista. Ele é o mostra seu seu lado defeito. feio até, porque eu acho que você tá... Como você sai ali um pouco da zona de conforto, é desconfortável, né? Então você tá sempre... Zona de conforto é desconfortável, foi boa. Corta. Ó, não, vamos deixar aqui, é bate-papo em casa. Em casa nós falamos essas coisas malucas. Mas Quer eu acho começar que ou quer que eu assim, comece? eu posso começar. Eu vou dar a minha opinião, na verdade. Eu odeio o caos. Odeio. Ah, eu adoro. O caos, desde que a gente começou a gente se empreender, completa. ele é muito isso. Ele é dia sim, dia não. Dia sim, dia não. E eu gosto muito de uma vida mais... Ali, sabe a coisinha certinha ali, ó? Que você tem o momento A, B, C, D, tudo muito bem planejado. E o empreender, o caos, ele não tem nada disso, né? Mas ele e te tira aí? disso. Calma aí. Só um minuto. Só que o que eu aprendi com o caos, né? Que aí nada são o quê? Quase, a gente tá aí nessa toada quase 2018. Ixi, hein? 18, 19, 21, 22, 23, 24, 7, 8 anos a gente tá nessa toada. Eu aprendi a conviver com o caos. Mas o que é legal depois do caos, né? E a forma com que você lidou com o caos traz uma perspectiva completamente nova. E geralmente, do outro lado do caos, tem coisa boa, né? Então a gente aprende muito Mas se isso fosse uma mentoria, eu diria o seguinte: como é que você quer empreender odiando o caos? Acho que não tem como. Então, Não tem como. eu acho que a gente aprender a ressignifica lidar, a sua fala. Não é que você odeie o caos.
Eu acho te que tira não é do conforto. confortável. Mas exato. acho que não é sobre conforto. Mas o que eu quero dizer é Não pode assim, ser. tem pessoas, por exemplo, o Fred. Você lida totalmente, cara, o caos pegando assim, ó, o negócio pegando fogo. E ele tá lá pleno, como se, sabe, e fala de assuntos esporádicos, nada a ver. Tipo, eu falo, cara, você tá louco? Tipo, entendeu? Volta lá pro caos. Então, eu acho que tem pessoas que têm mais facilidade pra isso. Então, ele tem um liga e desliga Mas isso é muito ensinável. tranquilo. É ensinável. E é isso que eu ia chegar, né? Aí, exatamente. Eu acho que isso é ensinável. Mas pra mim é muito difícil. Até hoje. Né? Então, até você vê, 8 anos ali, mas até hoje é uma coisa que me dá dor de estômago, me dá ansiedade, me dá insônia, me tira As totalmente. melatoninas come solta. E eu gosto dessa provocação e, de novo, acho que a Elaine trouxe um ponto assim. Eu não gosto disso, então empreender não é pra mim. Não é bem assim. Mas, até quando você só vai fazer coisas que você gosta? Isso. Acho que essa é a provocação. No mundo dos adultos, a gente faz coisas que a gente não gosta. Na verdade, a gente aprende até a mais, gostar. né? Coisa que a gente não gosta. Que eu acho que foi o que eu fiz. Eu aprendi a gostar, embora eu realmente goste. Mas, vou puxar aqui pra gente fazer uma análise de caso. Vamos trazer uma situação que era caótica na nossa memória, assim, de bate-pronto, primeira que vier. E a gente trouxe uma solução que se mostrou uma solução extremamente eficaz. Eu tenho uma boa. Que foi caos, né? Eu talvez possa começar. A gente, começo de empresa, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Nós não éramos corretores, então a gente estava... Embora a gente fosse do mercado há 20 e poucos anos... A gente sempre ficou muito na área técnica, né? Mais ali na parte isso, técnica e não a gente comercial. não vendia, né? Depois a gente descobriu que todo mundo vende tudo o tempo todo. Mas não era o caso. Falei que tem um gato pulando aí. Ela tava debaixo da minha saia. Ô, louco. E aí, que a gente, no meio do caos, o nosso financeiro começou a ficar... Foi. Largado. Teve um apagão, né? Largado. As pessoas falavam assim, quanto vocês venderam esse mês? Não sabia. Não sei. Foi. E aí a gente falou assim, cara, vamos terceirizar provisoriamente. Chegou um anúncio, alguma coisa assim. E esta solução de terceirizar o financeiro, ela se mostrou uma excelente opção por muito tempo. Segurou o nosso negócio com essa sobreposição, essa terceirização, por bastante tempo e nos ajudou sobremaneira. Porque o nosso orçamento não permitiria que a gente trouxesse alguém com tanta tecnologia quanto a pessoa que a gente tinha lá terceirizado o nosso financeiro. Então, para nós, veja, para nós funcionou muito bem. Fred, você é a favor da terceirização de financeiro? Depende da fase do negócio. Isso. Naquele momento era excelente e se mostrou muito positivo. Então, essa foi uma solução que dentro do caos a gente ali de forma, meu Deus, o que eu faço para entrar fora? Vale dizer que logo quando a gente começou era só eu e ele. Sim. E era eu e ele vendendo, fazendo a parte de consultoria, fazendo a parte financeira, também, né? Era tudo, né? Então, ali, naquele momento, fazia muito sentido, né? Foi muito bom. Porque foi um terceiro braço ali nosso, então... E eu acho que se mostrou uma solução super eficiente. Não, então... e no final do mês a gente tinha ali um retrato, né? Do que... Aí você até vira e fala, poxa, que legal. Tá a gente começou a ter né? números, assim. Fred, eu terceirizei o meu financeiro aqui, nós vamos escutar isso, né? E não foi tão bom. Eu sei. Aí também, assim, existe a arte de saber terceirizar as coisas, né? Você não vai só no Get Ninja lá, procura e pega, tá? Mas a gente pode falar sobre isso, até porque hoje a gente é financeiro, olha onde foi parar isso. No nosso sistema de parcerias aqui, de movimento em rede, nós fazemos o financeiro de outras corretoras até. Sim. Então, isso foi parar bem longe, né? Conta uma história pra gente, de caos. Cara, acho que o meu maior caos foi também no início, foi ali em 2000, bem no início mesmo, a gente tinha, sei lá, 6 meses de corretora no máximo, o Fred ainda não estava comigo, eu estava sozinha. E aí caiu no colo um saúde gigantesco pra gente. Só que, assim, a gente, quando eu abri a corretora, acho que nos outros podcasts eu até vou ser repetitiva, mas a gente falou, bom, vou abrir uma corretora mais corporativa, né? Fazer mais um trabalho ali de grandes riscos. E aí caiu saúde, que nem como usuária eu tinha conhecimento, né? No começo eu nem ia no médico, então eu não sabia nem falar como usuária mesmo. Mas o que eu fiz no meio do caos ali, que eu falei, cara, todo mundo sempre falou muito bem de saúde dá muita comissão, e saúde, né? Eu falei, quer saber? Ariana que sou,
pode mandar, a gente também, né, faz saúde, manda aí e tal. Eu não tinha noção do tamanho que era aquele caos. Era enorme. Não saúde PME 4 vidas, não. Era saúde de 600 vidas. E que na época eles eram tudo CLT, lembra? Eles pejotizaram. Aí foi pejotizaram. E essas 600, não as 600, né? Mas um grupo grande dessas 600 pessoas viraram PMEs, né? Então, assim, imagina que nessa massa de 600 pessoas a gente teve vários pelo PMEs. Menos 10% ali viraram PMEs. E aí foi um Foi porque a gente não sabia fazer. Um puta desafio. E aí, sabe o que é legal? Tem um traço comum nisso, né? Quando você não sabe fazer alguma coisa, você busca alguém que sabe. Isso. E isso acontece da mesma muito. forma que foi no financeiro ali, eu fui atrás do dia pra noite. Um cara que me ajudou muito, o Bruno, né? O Bruno foi um cara, assim, sensacional. Ele sentou, vestiu a camiseta ali da BMX. A gente foi pra empresa lá na época, aqui em Campinas, inclusive, a gente tava em São Paulo. E deu muito certo, assim, gente. Foi sensacional. E imagina se eu tivesse virado e falado não. Então, assim, no meio daquele caos, assim, da loucura, que tava sozinha na corretora, sem financeiro, vendendo, fazendo, né, os pitch de venda, uma loucura. E eu poderia ter dito não. Sim. Né? Então, eu acho que talvez, por isso que eu falo, Muitos que me tira diriam, do conforto. Né? Mas olha isso, depois do caos, olha o que aconteceu, né? Aconteceu tanta coisa boa, gente, porque disso gerou tanta coisa legal. E depois disso o Fred teve que sair do dia pra noite quase pra vir ajudar. Também porque já não tava dando conta, né? Então foi muito legal. Foi um caos, assim, que no final o resultado, né, foi bem bacana, assim. A gente aprendeu demais. Primeiro que eu aprendi praticamente tudo ali do saúde, né? Então foi muito, muito, muito bacana. A gente aprendeu a lidar era uma situação, assim, que os funcionários estavam tudo sem plano, então tava todo mundo ali na maior panela de pressão. Tinha um head de RH, coitado, que ele não podia nem sair no corredor, que a galera queria pegar ele. Cara, queriam bater no coitado lá. E a gente ali, naquele meio, né? Eu sem saber nada, o Brunão super gente boa ali do nosso lado, que ajudou demais. Mas foi uma experiência, foi um caos bom. Foi. Por isso que eu falo que, assim, mesmo não sendo confortável, eu vou. Eu vou com muita responsabilidade, mas eu vou, né? Então isso é legal. Muito bom. Eu até gosto de pensar o seguinte, né? Se a sua vida tá sem caos, você tá fazendo alguma coisa errada. Ou você não tá se desafiando o suficiente, ou você tá evitando, porque a natureza da vida é caótica. É um movimento, né? Ali é movimento. Exato. Uma semente para nascer, ela precisa cair, sabe? E cair no solo, ou então o bicho precisa comer. Tudo é caótico. Quando você olha para a natureza é caos. A mudança o tempo todo, né? Que a gente pode até ler como prosperidade no final do dia, vem do caos. Sim. Então não há mudança no parado. Né? Há tempo de ficar parado, mas cuidado, porque isso é até biológico, né? O seu cérebro vai querer que você fique lá, paradinho. É mais cômodo, né, gente? Uma delicinha ele tem que te proteger. Uma rotininha, uma coisinha. Ele tem que te proteger, né? Isso mas tá acho que isso é muito... no... Não combina com quem empreende, eu acho. Não. É tudo fora, é tudo ao contrário. É se desafiar o tempo inteiro. Muito bem. E você pensa aí, então... Qual foi a última situação caótica que você viveu? Você já não tá com um caos aí? De repente tá falando, você tá no caos. De Deus. Mas tenta se lembrar se no meio do último caos você não sacou da cartola uma solução mágica ali e repete o processo. E aí você vai ver que é isso, o tempo todo. Não tem nada muito diferente disso, né? Só a vida acontecendo. Muito bom. Galera, obrigado pela audiência de vocês. Segue a gente aqui no YouTube, no Spotify, pra gente poder levar mais conteúdos assim pra vocês. E comenta aqui se você discorda, concorda, se você se lembra de uma situação caótica e de repente quer compartilhar aí com a nossa audiência como é que foi que você solucionou, tá bom? Valeu, abraço! Beijão!